Olá, caros estudantes. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a filosofia como uma arma eficaz no combate contra as fake news. É isso mesmo. É uma novidade. Eu estava pensando comigo esses dias como eu poderia utilizar a filosofia na praxis humana, na praxis do dia a dia. Eu até mesmo pensei na possibilidade de ver a filosofia não apenas como um olhar teórico fora da nossa realidade. Então, pensando nisso, eu elaborei, a partir daquilo que eu conheço da filosofia, um método eficaz, se for colocado de acordo com o respaldo que esse método pede, para combater as fake news, todas as formas de notícias que, de alguma maneira, tem destoado as pessoas, tem desinformado a sociedade, tem colocado à tona a questão das ideologias alienantes em vários aspectos, em várias dimensões e de vários polos. Então, a filosofia, ela é também uma arma eficaz para combater todo esse tipo de forma de alienação ou de tornar o ser humano menos pensante e mais robô ou copista daquilo que ele ouve falar, do que ele vê nas redes sociais, nas mídias de modo gerais, nas TICs de modo geral, que são as tecnologias de informação e do conhecimento. Então vamos lá. Primeira coisa, qual a primeira coisa que nós devemos fazer enquanto seres que têm por natureza a faculdade de pensar, a faculdade de refletir o que é certo e o que é errado e, portanto, seres que por natureza em potencialidade filósofos. Por incrível que pareça, todo ser humano, ele tendo capacidade de pensar, de refletir e sua saúde mental e intelectual, digamos assim, equilibrada, ele é capaz de fazer sim filosofia. Ele é capaz sim de refletir e de tornar-se um ser que não só pensa por si, mas pensa pelos outros. Não só pensa para trabalhar ou para construir famílias, mas também pensa para saber qual o sentido de tudo isso, qual o sentido de trabalhar, qual o sentido de construir família, qual o sentido de viver. Então, a primeira coisa desse ser pensante, desse ser filosófico, desse ser humano que é magnífico se a gente analisar na sua capacidade de criar, de produzir, graças a essa forma de pensar, projetando, comparando e analisando, é necessário desarme-se, né? Desarmar-se de todo pré-julgamento. É necessário quebrar todos os nossos preconceitos, porque infelizmente nós nascemos em uma sociedade, de modo geral, patriarcal, e uma sociedade baseada sempre em hierarquia, que não é errado, que é bom e necessário em certas situações. Mas a gente precisa perceber também que dentro desse processo, dessa estrutura, dessa cultura, não podemos ficar engessados. Em algumas situações iremos precisar quebrar tudo aquilo que construímos, não para destruir, mas para reconstruir com um novo olhar. Como, por exemplo, quando você quebra o preconceito de que todo homem tende a ser, digamos assim, machista, ignorante, ou que toda mulher é considerada como sexo frágil. Esses preconceitos que nos são transmitidos socialmente acabam ficando, de alguma maneira, engessados em nossa mente, em nossas ideias, em nossa cultura, e às vezes, sem querer, a gente acaba corroborando para que isso se perpetue. E não se deve ser assim na filosofia. Não se deve ser assim para quem deseja, de fato, enveredar-se nesse caminho metodológico. Então, desarme-se de pré-julgamento e arme-se de questionamentos. A filosofia é investigativa e livre de ideologias. Isso é muito importante. Marcos, mas eu ouvi falar que alguns filósofos criaram teorias e teses ideológicas. Sim, de fato, é verdade. Mas observe, quando ele torna um pensamento, uma teoria
e uma ideologia para si como se fosse absoluta, ele acaba de alguma maneira trazendo aquilo que ele pensa na sua visão de mundo. Isso não quer dizer que ele deva colocar isso como verdade absoluta para toda a filosofia, porque a filosofia é muito maior do que um filósofo unilateral com um pensamento específico e às vezes radical demais, mas que também tem seus pontos positivos. Se a gente analisar, nenhum ser humano na sua sã consciência que busca através da investigação, do pensamento rígido, rigoroso e crítico, ele vai criar uma estrutura de tese ou de teoria puramente negativa ou que de alguma maneira seja totalmente descartada, não há nada de importante nela. Sempre haverá pontos que é necessário ser estudado. Nesse desarmar-se, desarmar-se, é necessário ter uma autonomia intelectual, né? Esse ponto de partida, ele é fundamental. O que é autonomia intelectual? É quando eu, enquanto ser pensante, não penso de acordo com o que os outros dizem que eu devo pensar, ou que eu deva pensar. Autonomia quer dizer você ser autônomo, livre, independente, para dizer, olha, eu quero olhar o mundo não como o mundo quer que eu olhe, mas com aquilo que eu posso perceber no mundo, que eu posso até colaborar na construção do conhecimento, na construção do desenvolvimento humano. Então, a autonomia intelectual é você estar livre de qualquer tipo de ideologia que venha a te dar uma tendência a pensar de uma forma a corroborar e fazer com que outras pessoas, em vez de se libertassem, sejam mais alienados. Né? Vocês vão perceber, quem lembra, do mito das cavernas de Platão, eu diria que a gente precisa, como o filósofo, arrancar-se daquelas algemas, daqueles cadeados que nos prende à caverna e sair da caverna e ver o que é que está fora da caverna, porque o que vem de lá dentro são apenas sombras daquilo que é a plena verdade, o pleno conhecimento. Então, a autonomia intelectual é isso, é o ponto de partida. Seja livre, pense por si, pelo menos com uma forma metodológica, por mais que seja difícil, é quase impossível em algumas situações, eu sei. Mas o conhecimento é o ponto de chegada. E por isso, quando nós temos uma liberdade para pensar, o conhecimento ele vai, crescer cada vez mais em nossa vida, em nossas relações. Mas a filosofia ama a caminhada, né? Sempre o senso crítico, lembrem-se, sempre o senso crítico se prevalece sobre o senso comum, pois a força que move a filosofia são as perguntas, não as respostas prontas e acabadas. Não é que as respostas não são importantes, eu estou falando daquelas respostas prontas e acabadas que nos faz estagnar e dizer, é isso, tem que ser assim, ponto final. Não, as perguntas e o senso crítico nos faz ultrapassar essa visão de senso comum e pensar além daquilo que está tão próximo de nós, tão ordinário, ok? Então, antes de qualquer coisa, para que a filosofia possa combater as fake news, as ideologias ou aquelas ideias ou visões que nos fazem aprisionar-se, é necessário desarmar-se. Por incrível que pareça, a gente tem que estar livre, autônomo, para pensar também que há nesses pensamentos, nessas linhas, nessas ideias, pontos importantes a serem considerados. Pronto, agora sim, vamos começar com o primeiro passo no combate a todo tipo de desinformação e fake news. Como é que a filosofia faz isso? Por incrível que pareça, com altruísmo intelectual. Eu estava pensando comigo, ora, antes de combater é preciso se colocar no lugar do outro. Como assim? Colocar-se no lugar do outro, tanto de quem ignora quanto de quem conhece, né? Conhece entre aspas, porque nem sempre a gente conhece tudo, ou aquilo que a gente pensa conhecer não é bem assim. Então, é preciso a gente se colocar no lugar do outro. Ora, o outro que ali
por exemplo, publica uma desinformação, uma fake news, mesmo que você veja nele algo desagradável, inaceitável, coloque-se primeiro no lugar dele. O que é que ele está querendo com isso? Qual é a intencionalidade dele? Será que ele também não está buscando uma verdade e, infelizmente, ele encontrou naquela desinformação ou naquela informação que não é 100% falsa, mas, digamos assim, exagerada? Ele não está procurando uma verdade, algo que o faça desenvolver-se como ser humano, que ele deseja que as pessoas entendam e possam também com ele crescer. É isso que é interessante na filosofia. Ela não pode ir já combatendo de frente, dizendo, está errado, você pensa besteira, não faça isso. Calma, coloque-se no lugar do outro, entenda-o para que você, entendendo, possa saber como começar a dialogar com esses tipos de situações. Questione-se para questionar. O outro está comprometido com o conhecimento? É uma pergunta interessante, né? Será que o outro, que por acaso é um dos, entre aspas, vilões que estão aí propagando ideologias que, digamos assim, quando eu falo de ideologias, estou falando do sentido negativo da palavra, certo? As ideologias que de fato deturpam e que não engrandecem o ser humano e a sociedade, ou que estão aí disseminando fake news. Será que esse outro ele está querendo realmente o compromisso com o conhecimento e com a verdade? Porque se existe nele, de fato, um interesse sombrio, eu acho que não vai valer a pena nem você começar a dialogar com essa pessoa. Porque se existe nele um interesse de realmente desinformação, por um interesse financeiro, político partidário, ou por um interesse doutrinal, mesmo que esse doutrinal venha com uma incorporação bonita, bela, pacifista, mas às vezes negacionista da realidade, às vezes essa pessoa ainda não está preparada. Eu vou dizer para você uma coisa interessante. Uma vez eu conversando com alguém sobre determinado pensamento que ele tinha, ou visão que ele tinha do cristianismo, eu percebia que ele estava tão fanático diante daquilo que ele acreditava, diante daquilo que ele idealizava, ou que foi passado para ele. Ele era uma pessoa muito jovem também, eu pensei e falei, olha, não vai adiantar nem eu tentar dialogar com essa pessoa, mas eu pude pelo menos deixar uma semente filosófica nele, com um ar teológico. E essa semente foi simples assim, olha meu caro, eu queria te mostrar o quanto você está equivocado, mas você ainda não está preparado. Quem sabe daqui a alguns anos eu vou poder voltar a te encontrar e dialogar. Não conhecia aquela pessoa, mas eu lancei a semente filosófica. E às vezes, quem sabe hoje, essa palavra que eu deixei ser lançada na consciência dele não esteja ressoando e ele hoje deve estar lembrando, rapaz, eu estou lembrando daquele rapaz que conheceram alguns anos atrás. Não é que ele tinha razão. E aquelas palavras estão martelando até hoje a minha mente, porque querendo ou não, a nossa mente, a nossa razão, a nossa consciência, a nossa vida só tem sentido quando de fato ela tem um compromisso com a verdade. E aí sim, esse sentido pleno nos faz mais livres, menos angustiados e aprisionados com nossas inverdades, né? Outro questionamento: será que o indivíduo, né, ou o cidadão, a cidadã, ela ou ele busca a verdade da notícia, né? Quando alguém publica ou compartilha uma notícia falsa, às vezes ela está sendo sincera, por incrível que pareça, ela não tem noção de que ali seja notícia falsa. E aí realmente é alguém que precisa de uma colaboração, de uma ajuda, digamos assim, para que ela possa perceber, olha, não é bem assim, ou de fato dizer, olha, não é assim. Claro que você já não vai chegar dizendo, né? Você vai primeiro ajudá-la a entender, questionando-a, né? Se positivo, prossiga, né? Se de fato essa pessoa tem um compromisso com o conhecimento e com a verdade da notícia, prossiga, vale a pena dialogar, vale a pena fazer com que essa fake news seja derrubada e lançada por terra, essa desinformação ou essa ideologia negativa seja derrubada.
Por exemplo, mentiras, equívocos e fake news não se sustentam, gente. Não se sustentam. As mentiras, os equívocos, mesmo principalmente os equívocos científicos, não se sustentam. Né? As fake news não se sustentam. Pode demorar, infelizmente, em algumas situações demora. Por isso, seja honesto com sua consciência intelectiva. É nesse sentido que, sendo honesto com a sua consciência intelectiva e você se colocando no lugar do outro, esse primeiro passo é fundamental. Porque é a partir daí que você vai discernir se de fato vale a pena continuar esse combate, digamos assim, um combate com o sentido de diálogo, certo? Não um combate no sentido de acirrado, de termos com baixo calão ou baixaria, né? Nada disso. Segundo passo, né? Qual é o segundo passo no combate às fake news que a filosofia ela pode nos ajudar? É o questionamento filosófico, né? Você pode lembrar da ironia socrática. Sócrates, ele dizia que nada sabia e tinha como um dos principais métodos esse questionamento, né, de base filosófica, né? Sócrates, em outras palavras, é considerado mesmo o pai da filosofia, porque ele, através do processo da maiêutica e da ironia, entre aspas, dizia ser ignorante ou não saber de determinado conteúdo, para fazer com que o outro percebesse que era ele que não sabia. Essa é a metodologia socrática da ironia. Questionar, fazer com que o outro se descubra naquilo que ele acha ter certeza de uma verdade. E a maêutica é nesse momento do questionamento filosófico que, fazendo com que o outro perceba o equívoco que ele está prestes a fazer ou que ele está fazendo, ele vem a parir a verdade, né? A mãe de Sócrates, que era parteira, ele gostava muito de fazer essa relação da maêutica, a verdade, a sabedoria, o conhecimento como um momento da gestação e do nascimento, né, daquela visão, daquele pensamento, da ideia, do conhecimento, do desenvolvimento humano de modo geral. Então, essa natureza, ela é investigativa. O filósofo, ele tem essa natureza investigativa. Ele quer descobrir o que é que há por trás de tudo o que há, que é, que existe, né? Isso é importante. O conhecimento verdadeiro, a realidade, a linguagem se comungam, né? Realidade e linguagem se comungam. Isso é o conhecimento verdadeiro, é a sua finalidade. A verdadeira finalidade daquele que investiga é desenvolver sim conhecimento, e conhecimento verdadeiro, não é um conhecimento qualquer, é verdadeiro, onde aquilo que eu digo tem relação com a realidade, com os fatos, né? Com essa visão aristotélica e tomista. Questionar para entender. Questione o outro sobre aquilo que ele está propagando ou falando, e você pode questionar se fazendo mesmo como um semi-analfabeto. Olha, irmão, me diga aí o que é isso? O que é que isso quer dizer? Como é que isso se desenvolve? O que é e como é? E para que é? Para que é? Por que é? Isso é interessante. Você faz com que o outro comece a repensar naquilo que, por exemplo, ele publicou sem pensar. E às vezes você vai perceber que nesses questionamentos a pessoa já começa a mudar de assunto, mas não deixa ela mudar de assunto. Isso é um método de disciplina filosófica, de disciplina mesmo metodológica e didática. Você não pode sair de um contexto, de um assunto, de uma informação e ir para outro. Isso é perder o foco da origem, né? Isso é muito importante. Aqui nos aproximamos de Aristóteles, né? Quando ele vai analisar o mundo, né? Eu diria que ele seria um dos fundadores dos primeiros pensamentos de biologia, né? Ele vai analisar a causalidade do mundo, por exemplo, quando ele olha a árvore, o que é a árvore, como ela é, para que é e por que é, ele vê a relação entre ato e potência na árvore e nas coisas. Isso é interessante. Mas tem outra parte essencial também. Ao mesmo tempo que você se faz, digamos assim, desconhecedor daquilo que está sendo compartilhado como uma ideologia absoluta e verdadeira, ou como uma fake news que deve ser compartilhada o máximo possível,
você tem que ter uma atitude cética. Essa atitude cética, ela é muito próxima da atitude do ignorar e questionar, porque ela não só questiona, mas ela duvida que seja aquele verdadeiro. E ela pede provas, ela pede evidências que garantam que aquilo que a notícia é publicada ou que a ideia é revelada garante que ela seja de fato real. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer para duvidar e para discernir? O que garante que seja isso? O que garante que essa informação que você disse seja assim? De fato é assim e para este fim, né, qual era para esse fim, é com essa finalidade que você está publicando determinada realidade? O que há por trás disso? Ou seja, aqui você começar a dar as alfinetadas e aquele balão já começa a murchar. Às vezes, já, com uma perguntinha como essa, você já furou o grande balão ideológico que está por trás de uma desinformação. Bom, por fim, nesse segundo passo, se ao menos 50%, olha só que interessante, a gente está dando a chance de 50% no debate com o seu interlocutor que está aí propagando uma ideologia, uma fake news. Se 50% dessas perguntas não tiverem uma resposta coerente, se pelo menos 50% não tiverem uma resposta coerente do seu interlocutor, não adianta nem prosseguir, pois se trata de uma informação que ultrapassa os limites da razão ciência ou que não condiz com a realidade. Olha só, quando a gente também se coloca como aquele que ignora, que quer conhecer, não é só de uma maneira hipócrita e falsa, não, gente. Às vezes, aquilo que a gente está pensando que é fake news não é fake news. E aquilo que a gente está pensando que é uma ideologia negativa e destrutiva não é. Então você precisa de deixar que o outro fale primeiro. A filosofia primeiro só questiona e quer ouvir o que o outro tem a dizer sobre aquilo que ele publicou. E dependendo das respostas, nesse momento aqui, nesse segundo passo do combate, você pode simplesmente estar convencido de que aquilo realmente, olha, é interessante o que você tem a dizer. Eu acredito que isso não pareça ser fake news. Eu acredito que isso realmente não é ideologia. E você, às vezes, até começa a se interessar por aquele assunto e vai perceber o que, é que aquilo tem de interessante para fazer com que o ser humano cresça, se desenvolva e seja melhor, né? Isso é importante a gente colocar em xeque, né? A filosofia, ela não vem questionar para destruir, às vezes ela vem questionar para se convencer de que aquilo ali é bom, que aquilo ali é interessante, certo? Mas, claro, no contexto que eu estou falando aqui, é um contexto que você, de alguma maneira, já percebeu, né, de maneira prévia, que existe uma carga negativa de desinformação, de fake news e ideologia destrutiva, né? Então vamos lá. O terceiro e último passo, digamos assim, é o terceiro passo para finalizar o debate, digamos assim, o combate contra essa desinformação. Identificar a contradição. Lembra das perguntas que você fez no segundo passo? Em algum momento, o seu interlocutor, esse que é o propagador de uma desinformação, de uma fake news, vai se contradizer. E é na contradição que aí sim, a partir de agora, o filósofo, você, filósofo, filósofa, vai começar a debater com consciência e com retidão, certo? Com retidão, ou seja, sempre focalizando naquilo que está proposto, nunca deixando que aquele que entrou em contradição mude de assunto e você simplesmente acompanha ele na bonança de assunto e acaba permitindo que aquela fake news continue perpetuando, porque você mudou de assunto e aí não resolveu o problema. Sempre volte àquilo que foi iniciado, certo? E aí sim, quando você concluir essa etapa, se for ofertado uma nova tese para ser debatida, vamos lá, comece tudo novamente. O primeiro passo, o segundo passo, até esse terceiro passo, que é o do debate.
quando for necessário, porque às vezes no segundo passo você se convenceu que não era fake news, que não era, né, uma desinformação. Então a filosofia muda seu curso para outro caminho. Enquanto os primeiros passos era colocar-se no lugar do outro, questionar-se a si mesmo para questionar o outro, e então perceber o que é que existe dentro daquela informação. Agora que você passou por essas duas etapas, agora sim você vem com uma postura de afirmação. Então, com uma pesquisa minuciosa para ratificar a contradição e buscar uma solução para superar o impasse. Ora, se foi evidenciado que existe uma contradição na fala do próprio interlocutor que percebeu que a informação era falsa, você agora tem que fazer com que ele seja esclarecido, que ele perceba que ele está no erro. E como é que você vai mostrar isso? Mostrando que A e B não podem estar no mesmo lugar, por exemplo. Que não A é diferente de A. Ou seja, tem situações que está tão claro a contradição que é impossível que o interlocutor ou o propagador da desinformação continue a exercer a sua tarefa terrível, miserável, de continuar compartilhando essa ideologia destrutiva ou essa fake news, certo? Então é esse momento que existe então uma afirmação filosófica no evidenciar que há uma contradição, que há um erro e é preciso encontrar uma solução para isso. É preciso encontrar a solução. Qual é a solução? Corrigir a contradição e parar, bloquear, encerrar esse compartilhamento dessa ideia e mostrar que é necessário rever as suas ideias e saber o que é preciso melhorar, tá bem? Aqui o debate encerrará o combate. O debate encerrará o combate. O filósofo toma um posicionamento ético. Olha só que interessante. O filósofo toma um posicionamento ético. É dever do filósofo, é dever da filosofia ter um compromisso com o conhecimento verdadeiro. A filosofia que tem conhecimento com aquilo que é falso, aquilo que é destrutivo, que não evolui o ser humano, essa filosofia simplesmente não é filosofia. É uma mesosofia. É aquilo que é o ódio de todo filósofo. É um sofisma, é coisa de sofista que tem interesse, às vezes, financeiro, político, enfim, ou mesmo doutrinário religioso, muitas vezes, infelizmente. Então, o posicionamento ético da filosofia é esse: encontrando a contradição, buscar combater ferozmente esse pensamento, essa desinformação, essa ideologia. E por isso o filósofo, o verdadeiro filósofo, ele fica angustiado, ele tem um sofrimento incrível quando ele vê mentiras serem propagadas, quando ele vê inverdades serem colocadas como verdades. O filósofo, ele tem uma angústia natural, intelectual, diante daquilo que não é verdadeiro, certo? Mas isso eu estou falando do verdadeiro filósofo, porque também tem falsos filósofos também. Defendendo-a argumentativamente e, se coerente, deverá mudar de posição em face de argumentações mais consistentes e evidentes. Ora, o posicionamento ético do filósofo vai fazer com que, se o argumento do interlocutor, né, isso voltando à questão do segundo passo, se o argumento do interlocutor, se aquilo que ele foi colocado tem de fato uma coerência, uma consistência e evidência, o filósofo não vai continuar criando ideias, questionamentos, debates para se tornar um eterno devir crítico e insensato, né? Se torna até chato e desinteressante. O filósofo vai dizer o seguinte: ora, de fato você tem razão, se o argumento colocado tem consistência e evidência. Mas, caso contrário, o posicionamento ético ele é preponderante. Combater e encerrar esse debate. Olha só essa frase. Isso é uma frase, né, de uma pensadora cristã, Santa Thérèse de Lisieux, Santa Teresinha, conhecida popularmente. A humildade é a verdade. Isso é uma palavra-chave que serve para a filosofia, embora tenha dito
por uma pessoa religiosa. A humildade é a verdade. Quando o filósofo é humilde para reconhecer que ele desconhece determinado assunto, que precisa conhecê-lo para tentar entender se esse conhecimento é verdadeiro, ele está caminhando em busca, sim, daquilo que o torna feliz, que é o conhecimento, a sabedoria verdadeira, não a sabedoria ou conhecimento falso, que está de mãos dadas com as fake news ou com desinformação. O filósofo ele só encontra a felicidade com a informação e o conhecimento verdadeiro. Isso aconteceu em todos os momentos da história da humanidade. E muitos filósofos foram até assassinados e perseguidos por defender as suas teorias e teses, que, é claro, algumas situações saiu, né, do controle e muitas vezes foi confundido com anarquismo e outras vezes tinham uma razão evidente, mas o contexto social, cultural e político de cada época fez com que eles fossem assassinados e perseguidos. Por fim, compromisso social. A filosofia não se cala. A filosofia não pode se calar. A comunicação de uma notícia verdadeira precisa ser compartilhada, desmentindo a falsa. Ora, a partir do momento que você conseguiu passar pelos 3 passos, mostrou a contradição e fez com que seu interlocutor percebesse a sua desinformação, agora é a sua vez de compartilhar aquilo que é verdadeiro e desmentir aquilo que é falso. Né? Isso é essencial. Mas quando e como compartilhar? O filósofo também precisa fazer também essa pergunta para si mesmo, porque tem situações que ainda não é o momento. Quando for necessário, importante e de maneira justa, certo? Às vezes tem desinformações que são tão banais e tão digamos assim, em nível tão baixo que não é nem necessário combater, porque por ela mesma essas informações vão se dissolver a partir do momento que as pessoas, com pouco bom senso, com um mínimo de bom senso, evidenciar as suas contradições. Tanto é que há situações de desinformações, de ideologias, que não precisa nem iniciar um debate. Eu acho que a própria pessoa que percebe digamos assim, aquilo, a insensatez que há naquilo que ela está falando, ela mesma vai lá e publicou, daqui a alguns minutos ela mesma apaga a sua publicação. Então, não é a força das palavras que convence alguém de um equívoco, mas a evidência dos fatos, a coerência dos argumentos e a sensatez dos interlocutores. Enfim, fazendo um resumo dessa metodologia, antes de tudo, a base da filosofia é a autonomia intelectual. Você ser livre para pensar. Não deixe que os outros pensem por você. Não deixe que as ideias que estão ao seu redor venham penetrar em ti e fazer com que você seja aprisionado àquilo que foi transmitido como algo absoluto e verdadeiro. Não que seja, digamos assim, errado. Às vezes é algo até bom e justo, mas é uma base necessária. Você saber pensar por si mesmo, até mesmo para poder acolher aquilo que é passado como bom e justo. Então, primeiro, autonomia intelectual. Agora vem os 3 passos. Primeiro passo, o altruísmo intelectual. Se coloque no lugar do outro para saber se ele está preparado, se ele tem boas intenções com aquilo que foi transmitido e se vale a pena, então, começar esse combate feroz, claro, no diálogo. Segundo, questionamento filosófico. Questione-se para questionar, mas também questione o outro para entendê-lo e para entender se de fato essa informação que ele está propagando é de fato fake news ou não. Então, o que é isso? Para que isso? Como é isso? Se de fato isso é assim, será que é para isso? E aí você faz o questionamento tanto da ironia maiêutica socrática, daquilo que te faz dizer, olha, eu não entendo nem quero saber, e da dúvida, da cética cartesiana. Eu duvido que seja assim. E fazer com que a pessoa mesma diga, olha, eu vou garantir a você que é assim. E às vezes você vai se convencer que o argumento dela tem fundamento, certo? Mas, é claro,
não havendo contradição, tanto com aquilo que se diz, com os fatos da realidade. E, enfim, o posicionamento ético, ou seja, é o momento de debater e dizer, ora, se você evidenciou uma contradição, aí entra a filosofia no combate com a verdade, em busca do conhecimento verdadeiro e da verdadeira informação. Olha, não é bem assim, você entrou em contradição, é preciso rever o seu pensamento, a sua ideia, ou a notícia que você está propagando, e por isso o mínimo que você pode fazer é pedir desculpa. Ou, desculpa, eu devo te pedir porque eu pensei que seria uma notícia falsa, se a filosofia perceber que de fato não era um fake news. E qual é o cume de tudo isso? Alguém pode perguntar, para quê? O que adianta eu tentar ir lá debater? Ora, se a filosofia não tiver um compromisso social, não haverá o cume, que é o desenvolvimento humano. É preciso ter em mente que, para ajudar no desenvolvimento humano, a filosofia, através de muitos filósofos que existem, porque o ser humano, por natureza, ele é filosófico, porque é um ser pensante, reflexivo, né, e altruístico, em outras palavras, né, é necessário buscar esse desenvolvimento humano. Não é debater por debater, é para se desenvolver a si mesmo e ao outro, em todos os sentidos, psicológico, né, fisiológico, por que não, e mesmo espiritual, ok? Muito obrigado pela participação de vocês, espero ter colaborado com mais um momento de estudos e até a próxima. Vou deixar logo mais uma atividade para que vocês possam fazer. Valeu, pessoal, muito obrigado.